Boa tarde, este é o Boletim Unesp Notícias ao vivo. Agora são 5h30. Por conta das férias escolares, desde ontem, parte das 72 linhas de transporte coletivo de Bauru teve redução no número de veículos. Este é o cenário em frente às escolas e faculdades durante as férias. Pontos de ônibus vazios. Este aqui, na Unesp, em Bauru, é usado quase exclusivamente por estudantes. Nessa época, passa horas sem receber passageiros. A Endurb estima que pelo menos 13.500 estudantes deixam de usar o transporte coletivo em Bauru nas férias. Por causa disso, 19 das 72 linhas da cidade têm redução no número de carros nos horários de pico durante os dias úteis. Em média, são 10 veículos que deixam de operar. Não são os veículos da linha, são aqueles veículos que são os veículos extras que operam exatamente para suprir alguma demanda em algum horário. Se porventura for verificado um aumento de demanda, uma necessidade extra, por algum motivo, os fiscais que operam, tanto os da Endurb quanto os da operadora, eles nos avisam e imediatamente é colocado um outro ônibus para suprir aquele horário. Os horários normais serão retomados no começo de fevereiro. A empresa garante que não faltarão carros para os trabalhadores e outras pessoas que dependem de ônibus. Evandro está de férias da faculdade, mas usa o transporte coletivo o ano todo para se deslocar. Nas férias você usa ônibus para quê? Para trabalhar. E durante as aulas para trabalhar e para estudar. Quer dizer, apesar de não estar tendo aula, continua sendo importante? Continua. Muito importante. Por outro lado, no centro e nos shoppings, o movimento intenso por causa das compras de fim de ano exige um número maior de carros em circulação. Nós verificamos que uma das operadoras nos identificou que 9 veículos foram colocados para suprir a demanda nesse período. E ontem a gente mostrou aqui que após 2 dias sem coleta, Bauru amanheceu com muito lixo na rua. Depois de um dia inteiro de trabalho, 470 toneladas de lixo foram recolhidas pela Endurb. Apenas no centro foram retiradas 10 toneladas. A situação deve se repetir na semana que vem. Não haverá coleta de lixo em Bauru no feriado de 1º de janeiro, terça-feira. Os bairros onde o serviço é feito às terças serão atendidos na quinta, dia 3. Já na segunda-feira, dia 31, haverá coleta de lixo. Só que nos bairros normalmente atendidos no período noturno, a coleta será às 3 horas da tarde. Veja agora a previsão do tempo. Chove agora em grande parte do estado de São Paulo. Alerta para a cidade de Piracicaba, onde pode chover granizo. A instabilidade continua amanhã, com possibilidade de chuvas à tarde. Até o fim de semana, o tempo segue nublado, com chuvas isoladas. Em Bauru, a chuva de agora à tarde amenizou um pouco o calor. A umidade relativa do ar está em 51%. Os ventos sopram a 2 km por hora. A máxima hoje foi de 32 graus. Para amanhã, máxima de 33 aqui na cidade, em Piratininga e Agudos. E é grande a chance de chuva amanhã, até mesmo com trovoadas. E a chuva dos últimos dias danificou de novo um dos espaços da Sorri, entidade que dá apoio a deficientes. Na sexta passada, os fortes ventos destruíram parte do telhado da sala de ortopedia técnica e quebraram a porta de vidro. Dá para ver rachaduras nas telhas e pedaços da porta que ficaram espalhados. Os funcionários só descobriram o estrago ontem, porque o local ficou fechado durante o feriado. É a segunda vez em dezembro que este prédio sofre com as chuvas. A primeira foi no dia 12, quando uma parte do telhado já havia sido destruída. A oficina é responsável pela confecção de próteses, adaptações de cadeiras de rodas e de andadores. O local está em funcionamento, mas os funcionários foram orientados a deixar as salas a qualquer sinal de mau tempo. E quem puder e quiser ajudar é só entrar em contato com a Sorri pelo telefone 14 4009 1000. A Sorri estima que serão necessários R$40 mil para consertar o local. Ainda hoje aqui na TV Unesp você vai assistir a um programa especial que mostra como alunos e professores do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo fizeram um grande espetáculo teatral. Não perca o especial Dido e Enéas, uma ópera trágica,
É daqui a pouquinho. E antes, no Diálogos, as professoras Márcia Guimarães e Kátia Godoy falam dos desafios de uma grande produção. Você viu neste ano aqui no Unesp Notícias diversas reportagens que mostram que a vida rural combina e muito com a tecnologia. Durante eventos conhecidos como Dias de Campo, agricultores, pesquisadores e alunos puderam trocar experiências e conhecer novos equipamentos. No início da manhã, palestrantes apresentaram resultados de pesquisas no manejo e na plantação de eucalipto. Na sequência, os cerca de 500 inscritos, entre produtores rurais e estudantes, conferiram no campo as aplicações práticas das novidades. Nos estandes, fornecedores de insumos e prestadores de serviços exibiram seu trabalho, na tentativa de fazer bons negócios. Desde mudas selecionadas até equipamentos para fotografias aéreas, que ajudam a monitorar as florestas. O evento coloca em contato quem pesquisa e quem pode ser beneficiado com o conhecimento gerado na universidade. O evento do Dia de Campo ele é muito importante para a Faculdade de Ciências Agronômicas porque ele faz a interação, a integração e a transferência do conhecimento gerado na universidade para o pequeno e para o médio produtor rural ou médio e pequeno produtor florestal que quer começar uma atividade na nossa região ou no nosso estado. Este maquinário, ao mesmo tempo que insere a muda no solo, injeta um gel. O produto não poluente retém líquido e mantém a planta umedecida durante 15 dias, para reduzir o risco de mortalidade e melhorar a produção. Em um dia, é possível plantar de 5 a 8 mil mudas. Quando a gente faz o sulco, a gente revolve esse solo, mexe, então a umidade pode ir um pouco mais para baixo. Então a gente não tem a umidade nos primeiros 10, 15 centímetros do solo. Então o gel ele mantém uma quantidade de umidade. Nos últimos 6 anos que a gente tem usado essa técnica, nós não houve a necessidade de fazer nenhuma irrigação, plantando tanto na seca quanto no período de chuva. Não houve a necessidade de irrigação e a sobrevivência é sucesso, não tivemos problema nenhum. Esta colhedeira extrai a árvore inteira, arranca folhas e galhos e pica o tronco em vários pedaços. As toras são empilhadas por esta outra máquina, que organiza tudo para o transporte. Mas para que as árvores cresçam até este tamanho, é preciso cuidar das pragas. Este produto é usado para o controle de formigas, que apesar de pequenas, podem acabar com os eucaliptos. Tanta tecnologia chamou a atenção de Silvio. Ele, que tem criação de gado na região de São Carlos, decidiu apostar na diversificação e ainda neste mês vai começar a plantar uma floresta na propriedade. Eu acho que isso daí é uma segurança. A gente que mexe com a agricultura, com a pecuária e temos um frigorífico, eu acho que é muito importante a segurança que dá da gente ter mais um produto na mão, entendeu? Numa emergência, numa determinada situação aí, você tem um produto a mais. Bom para os produtores, produtivo também para os alunos. Nada como presenciar a teoria tomar forma no campo. Eu acho que traz tudo que você vê na prática dentro da aula, né? Você coloca em prática, você vê a praticidade, a utilidade da técnica e você entra em contato com muitos produtores também. É muito importante isso pra gente, ter o contato com o cliente, ter o contato com o produtor, ter o contato com as empresas. Os números justificam tantas pesquisas e investimentos. O Brasil tem 4 milhões e 700 mil hectares de área plantada. É o segundo maior produtor mundial, atrás apenas da Índia. Países da Europa, China e Estados Unidos são os principais destinos dos produtos que saem dessas florestas. Para este professor, o eucalipto cresceu como atividade econômica porque oferece uma alternativa renovável para o consumo de energia. Hoje gás é caro, energia elétrica é caro e uma das possibilidades seriam de energias renováveis. Uma delas seria justamente a produção de madeira de lenha, né? E o eucalipto, em termos de produtividade, né, por hectare, por área plantada, ele é um dos mais altos que nós temos. 1 hectare de eucalipto ele pode reduzir ou evitar o corte de 50 hectares de floresta amazônica. E essa madeira para a produção de caibros, de vigas, de ripas, ele é perfeitamente viável e às vezes de qualidade até superior de algumas espécies nativas que nós temos. Pesquisa desenvolvida na universidade, aliada com tecnologia das grandes empresas. São estratégias como essa que auxiliam pequenos e médios produtores e ainda contribuem para consolidar o eucalipto no cenário do agronegócio nacional.
Muita gente tem vontade de ter um animal de estimação. Tem criança que até pediu um de presente no Natal. Mas antes de adotar, é preciso levar em conta que essa não é uma tarefa simples. Afinal, não basta só garantir a alimentação e a higiene dele. Carinho e atenção também são bem importantes. A família acabou de aumentar. Esse jovem casal adotou um gato para ter mais companhia. A gente sempre, na casa dos nossos pais, a gente está acostumado com vários animais e aí nossa casa estava vazia, né? E a gente resolveu vir buscar um bichinho. A Aline tem espaço de sobra, mora em uma chácara. Por isso, resolveu adotar 2 cães e um gato de uma vez só. A gente tem dó, né, tadinhos? Eles são tão bonzinhos, não fazem mal pra ninguém e acho que merecem ser bem cuidados. Todos os meses, o Centro de Controle de Zoonoses de Bauru realiza feiras de adoções. São disponibilizados cães e gatos, castrados e em boas condições de saúde. Uma forma de unir quem precisa de cuidados com quem quer mais atenção. Tanto faz se você vai comprar ou adotar um animal. O mais importante na hora de pegar um bichinho é garantir a posse responsável dele. E para isso, em primeiro lugar, é preciso avaliar se você tem espaço adequado. Pense também no seu bolso. Por mês, as despesas com um gato variam de R$ 150 a R$ 250. Já os cães são mais caros. O custo mensal dos maiores pode atingir R$ 750. A alimentação deve ser feita apenas com ração. A água tem que ser trocada com frequência. Higiene é fundamental. Dependendo da raça, os cães precisam de visitas semanais ao pet shop. Todas essas ações são importantes para manter a saúde do seu bicho. Assim que a pessoa adquire um animal, normalmente filhote, a vacinação de cães como gatos começa na faixa dos 45, 50 dias. Tá? Outra coisa, anteriormente à vacinação é muito importante você administrar o vermífugo, que vai combater os vermes desses animais. Você pode pagar por tudo isso, mas só dinheiro não basta. O animal precisa de atenção. Passeios diários garantem uma vida mais saudável. O cachorro se exercita e alivia o estresse de ficar somente dentro de casa. A coleira e a guia são fundamentais para a segurança do passeio, tanto do cão quanto das outras pessoas. Mesmo na rua, o cachorro segue seus instintos, e manter esses locais limpos é obrigação do dono, uma questão de cidadania. Coleta das fezes que o animal faz na rua, sempre com saco plástico, catando, coletando e jogando no lugar certo, né? Para o bem comum da comunidade toda, né? Cão ou gato, seja qual for seu bicho, uma posse responsável começa com dedicação e afeto. Falar em posse responsável nessa época do ano é importante, pois, infelizmente, nesses dias de festas e viagens, aumenta o número de abandonos de animais. Para falar sobre o tema, nós recebemos o veterinário José Rodrigues Neto, chefe de seção do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Bauru. Neto, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Neto, uma pessoa que cria um animal a vida toda e coloca o bicho na rua nessa época do ano é inaceitável, né? Só para viajar. O dono não deveria ter pensado nesses problemas, nesses tempos de viagem antes de pegar o animal? É verdade. Na verdade, a discussão com relação à posse responsável, ela vem exatamente reforçar isso, né? A questão da posse responsável, ela deve ser inicialmente pensada com relação à possibilidade realmente da pessoa ter um animal de estimação. Muitas pessoas compram, adotam animais no impulso e na primeira dificuldade que ele tem ou que o animal esteja causando algum desconforto para ele, ele não pensa duas vezes em abandonar o animal ou até mesmo encaminhá-lo ou tentar encaminhá-lo lá para o Centro de Controle de Zoonoses. Nessa época do ano, nesse fim de ano, vocês do Centro de Controle de Zoonoses percebem que há um aumento do número de animais abandonados? É um problema que a gente vive na verdade, o ano todo a gente tem esse tipo de problema. Mas ele se acentua nessa época do ano, com a proximidade aí das festas. As pessoas muitas vezes vão viajar ou vão receber parentes em casa e querem se desfazer do animal porque aquilo vai causar algum incômodo. Então a gente tem realmente acentuado esse tipo de problema nessa época do ano.
O Centro de Controle de Zoonoses não recebe animais temporariamente. Não, a gente não tem esse serviço. Na verdade, as atividades, né, do Centro de Controle de Zoonoses não estão previstas o alojamento, a pernoite de animais. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram mesmo nessa época do ano porque vão viajar e querem deixar o animal lá alojado por 10, 15 dias. E quando retornariam de viagem, iriam resgatar esse animal lá. E, infelizmente, a gente não tem esse tipo de serviço. Isso é um serviço que existe, um serviço privado para esse fim. Mas a gente não... Na verdade, assim, as atribuições do Centro de Controle de Zoonoses, como órgão controlador das zoonoses, que são doenças transmissíveis entre o animal e o homem, naturalmente entre o animal e o homem, não está aí enquadrado, no caso, esse alojamento de animais saudáveis. Isso é um serviço privado, um serviço de hotel para animais, exatamente, né? Não do CCZ. Qual é a punição prevista para quem abandona um cão, um gato? A questão maus tratos hoje, inclusive, ela é discutida em outra esfera, né? Antigamente, maus tratos animais era considerado uma contravenção penal. Atualmente é um crime punido inúmeras vezes quando é comprovado realmente que a pessoa tenha cometido maus tratos com o animal, e o abandono não deixa de ser maus tratos. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa fez a opção por ter um animal de estimação, aquilo é como um filho. Ela vai ter que dar o sustento, dar as condições ideais de vida para esse animal até o fim da vida dele. Então, isso é previsto, existem as punições administrativas, que a gente tem amparo legal, né, em legislação municipal para punir os maus tratos, e a questão criminal, que é apurada pela Delegacia de Crimes Ambientais aí na esfera criminal. É importante ressaltar, né, que as pessoas, quando pegam um bicho de estimação, o bichinho vai viver 10, 15 anos. Não é um brinquedo que vai acabar no fim do ano. Exatamente isso. É por isso que, assim, a questão principal da questão de posse responsável é antes da adoção ou antes da compra. Não é o posterior a isso. Quer dizer, antes disso, primeiro que o correto seria que houvesse consenso entre todos na família, a pessoa analisar se tem condições financeiras, porque infelizmente um animal hoje dá muita despesa, você tem muito recurso na medicina veterinária hoje, mas houve um avanço muito grande na medicina veterinária, porém isso tudo leva a algum custo. Então tem doenças que são espécie específica, quer dizer, são doenças só transmissíveis entre os cães mesmo, mas que existe prevenção através de vacinas, isso tudo tem um custo. Você tem espaço em casa para isso, de repente tem pessoas que vão lá levar o animal até o Centro de Controle de Zoonoses porque o filho tem alergia. Agora, o filho já tinha alergia antes mesmo dele adotar ou dele comprar um animal. Quer dizer, então existem situações que é impossível a pessoa adotar ou ter um animal. Neto, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!